Se você, de alguma forma, está impactado, está incomodado com o modo que as crianças, seus familiares, seus filhos têm sido encaminhados para os serviços de saúde para buscar ajuda para os problemas comportamentais que ele tem enfrentado na escola, para as dificuldades com o aprendizado, com a socialização na escola, se de alguma forma você está impactado por isso, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou conversar com vocês sobre o que a gente acredita, o que a gente suspeita que tem acontecido nesse mercado da saúde infantil, entre escolas e serviços de saúde, que isso vai poder te ajudar a conduzir melhor a educação do teu filho, os cuidados com o teu filho, caso esteja acontecendo problemas comportamentais ou alguma dificuldade no aprendizado, no rendimento escolar do teu filho. Eu sou Moacir Toledo, eu sou médico de família e psiquiatra geral. Médico de família é aquele médico que atende toda e qualquer queixa, desde crianças, adultos até idosos, e inclusive saúde da mulher. É diferente do clínico geral, que é um médico apenas formado nos 6 anos de graduação e não tem nenhuma especialização, e é diferente do médico clínico médico, que é o médico que fez uma residência médica em clínica médica e é um médico essencialmente para atender pacientes adultos de doenças clínicas, portanto doenças não cirúrgicas, de forma mais geral, e é um médico muito mais preparado para o hospital, para atender pacientes internados, enquanto que o médico de família é mais generalista, tem uma especialização e atende também, inclusive, crianças e saúde da mulher, e é um médico mais preparado para a prevenção, cuidados gerais, e é um médico mais para consultórios, e não tem tantas intervenções, não é tão treinado para intervenções hospitalares, para pacientes internados. Eu quero conversar com você sobre esse fato que a gente tem observado com os problemas, com os transtornos da infância. Bom, os transtornos da infância, principalmente, são aqueles descritos lá no capítulo da psiquiatria na CID-10, a Classificação Internacional de Doenças. Então tem a letra F, é toda da psiquiatria e passa-se por todos os transtornos psiquiátricos ali. E depois adiante a gente tem a letra G, que é a letra ocupada pela neurologia. Ali estão listadas todas as doenças neurológicas, doenças do encéfalo, medula óssea e nervos, tudo o que afeta a nossa motricidade, nossas funções cognitivas também. Então essas especialidades muitas vezes se entrelaçam. Por quê? Porque uma pessoa que tem um AVC, um tumor cerebral, ela acaba tendo também alterações mentais com isso, prejuízo de memória, prejuízos de frição das suas capacidades de falar, de emanar sua vontade. Tem alterações emocionais também. A pessoa após AVC pode ter uma depressão. E também tem alterações psiquiátricas maiores, né? Quando a gente está gravemente enfermo, principalmente de uma doença encefálica, uma meningite, além de ter convulsões, eu posso ter alucinações, delírios, fazer um quadro psiquiátrico dentro de uma doença neurológica. E muitas vezes as pessoas têm uma doença neurológica e fazem um quadro eminentemente psiquiátrico, e tanto o neurologista quanto o psiquiatra vão ter que ter essa expertise de perceber o que está causando aquela doença. Aqueles sintomas psiquiátricos, se for uma doença física do cérebro, tem que tratar essa doença física também, além de atacar os sintomas com os remédios sintomáticos psiquiátricos. E também existe o caso do paciente que tem alterações psiquiátricas e é doença psiquiátrica mesmo, então a gente não vai notar anormalidades físicas do encéfalo, elétricas ou físicas do encéfalo,
e puramente a gente tem que tomar as medidas de tratamento psiquiátrico. Mas vamos voltar aos transtornos da infância. O que temos principalmente de transtornos da infância? Vamos pensar primeiro aquelas que a gente já nota mais perto de nascer, que nascem geralmente com a criança ou se instala em tenra idade, nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Deficiência intelectual é o rebaixamento da inteligência. O sujeito não nasce com inteligência mediana maior como a maioria das pessoas. Antigamente, a deficiência intelectual era chamado de retardo mental. E teve outros nomes antes que também se tornaram pejorativos, e a psiquiatria vai lá e muda o nome, porque aquele diagnóstico anterior acaba virando, no mundo leigo, um xingamento entre as pessoas, se torna pejorativo. Então era retardo mental leve, moderado e grave. Como as pessoas passaram a se xingar de retardado, a psiquiatria foi lá e mudou o nome para deficiência intelectual, leve, moderada e grave. Então esse é um defeito da inteligência, ou porque aquele ser não teve a sorte de conseguir uma arrumação cromossomial favorável a isso na hora da concepção, ou teve desnutrição durante a gestação, ou teve desnutrição nos primeiros anos de vida, ou teve problemas no parto e sofreu com hipóxia, com falta de oxigênio cerebral e acabou perdendo muitos neurônios, ou teve uma doença grave neurológica como uma meningite, uma doença neurológica infecciosa, que também pode às vezes lesar muitos dos nossos neurônios e determinar um quadro de deficiência intelectual. E essa vai ser uma criança que tem dificuldade de aprendizado, é uma criança que tem menos tônus muscular, é uma criança que quando vai atrasar para falar, vai atrasar para sentar, para andar, e na escola, evidentemente, vai chegar lá e vai ter dificuldade de aprendizado, dificuldade para se aprendizar, além de um quadro emocional mais difícil. A criança, às vezes, muito afetuosa quando está tudo bem, mas, se contrariada, ela tem dificuldade de lidar com as frustrações e ela pode, às vezes, reagir com uma certa raiva, fúria, uma criança brava. Esse aí, deficiência intelectual. Outro transtorno muito falado na infância, de longe, deficiência intelectual, talvez seja o mais numeroso dos diagnósticos. Depois vem cerca de 5% das crianças tem o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São duas formas de um mesmo diagnóstico. Habitualmente, as crianças têm o componente desatento sempre e algumas têm o componente hiperativo também. Então, além da criança ter a cabeça pensando muitas coisas, não conseguir focar, ela é agitada fisicamente e impulsiva. Então, assim são tipicamente os meninos. E as meninas são mais tipicamente só desatentas e geralmente não têm esse componente hiperativo. Por isso, as meninas são menos diagnosticadas, porque elas não tendo o componente hiperativo, elas atrapalham menos a sala de aula e aí tem menos reclamações, elas acabam não sendo diagnosticadas e, consequentemente, não tratadas. Muitas vezes são tidas como burrinhas. Até alguém pensa que ela está no limiar ali entre a inteligência normal e a deficiência intelectual leve. O transtorno de TDAH, muito frequentemente, é uma criança mais difícil da gente lidar, enquanto família, enquanto professor. É muito difícil de você conter ela, de oferecer os limites adequados, de educá-la, e muitas vezes ela evolui com o chamado TOD, transtorno desafiador opositor. Ela acaba se tornando uma criança deliberadamente incomodativa e opositora. O não parece que vira sim, o sim vira não. E isso fica muito difícil, principalmente chegando à adolescência, sem ter isso controlado, a gente vai ter outra história natural do transtorno da infância, que é muito frequentemente esses jovens, na adolescência e adulto jovem, os portadores de TDAH, muito frequentemente evoluem para abuso de substâncias, para dependência química. E vamos para o outro mais frequente que tem sido falado atualmente, é o TEA, transtorno do espectro autista, que antes se dividia em autismo clássico, que é o quadro mais grave, e o transtorno de Asperger,
E por que se criou o TEA? É porque na última versão da classificação diagnóstica norte-americana, eles juntaram esses dois diagnósticos, autismo e transtorno de Asperger, se tornaram um só. Passou a se chamar transtorno do espectro autista. Por isso só ia aumentar os diagnósticos, porque tinha A e B, juntou A e B junto. Vamos pensar assim, se existia 5 autistas em cada 10 mil e existia 15 Asperger em cada 10 mil, a gente ia passar a ter 20 casos de TEA a cada 10 mil. Mas esse nome, transtorno do espectro autista, acabou ensejando a muitos profissionais acreditarem que o transtorno, como é em espectro, vai daqui até aqui, passaram a colocar muito dos outros diagnósticos para dentro do TEA. Então, a criança é portadora de deficiência intelectual? Ah, é TEA. A criança é hiperativa, muito grave, muito desorganizada, está com convívio social prejudicado? Ah, é TEA. E o que é TEA? O que é autismo primeiro? É uma criança que tem defeito na comunicação verbal e não verbal, tendendo a uma comunicação desajustada, incongruente com a realidade ali. É uma criança que tem uma dificuldade de socialização, uma dificuldade de interação social, tendendo a uma ausência, a uma indiferença na interação social. Vejam que uma criança portadora de retardo, de deficiência intelectual, eu falei antes, que ela pode ter uma convivência social problemática, mas não no sentido de ausência, mas dela ser muito intensa, dela não ter muito filtro, ser afetuosa demais, se aproximar demais de quem não é próximo dela, e também às vezes de reagir com fúria, reagir brava a alguma contrariedade. Então isso aí é problemático, mas isso aí demonstra uma grande capacidade de modulação do afeto. Enquanto que no autismo existe um embotamento afetivo, uma indiferença afetiva, uma falta de contato interpessoal. Então, prejuízo de comunicação, tendência à ausência de interação social e um padrão restrito de interesses. Esse padrão restrito de interesses não é aquela criança que brinca com o vizinho, que brinca com os familiares, que brinca de casinha, brinca de carrinho, e na hora de comer, essa criança só quer comer arroz, nuggets e leite com chocolate. Aí a mãe para e pensa, não, ele tem um padrão restrito de interesse, ele só come arroz com nuggets. Então ele tem o padrão restrito. Não, o padrão restrito de interesse de uma criança autista tende a ser muito mais seletivo ainda. Essa criança não brinca, essa criança vive isolada, essa criança não fala, ou essa criança não entende os gestos, não se comunica, não olha para você, e a única coisa que chama a atenção dela é um brinquedo lá que é luminoso e que ela fica vidrada brincando naquilo. E a criança não faz outras coisas. Lógico que a criança que tem atividade em casa, que tem atividade na escola, que fala, que brinca, mas ela tem algum brinquedo que ela gosta mais e fica brincando aquilo, isso não é um padrão restrito de interesse, porque essa criança come, essa criança fala, essa criança se interessa por brincar de bicho-esconde, sei lá, com outra criança, mas a classificação ficou muito imprecisa. E o que era o transtorno de Asperger? Era uma criança que tinha um padrão restrito de interesse, não tem deficiência intelectual associada, não tem prejuízo de comunicação, mas socialmente ela tem dificuldade de entender a reciprocidade emocional. Então, esse menino não tem defeito de inteligência, então ele se alfabetiza, ele aprende as outras coisas, mas ele acaba se inteirando demais com um tema. Por exemplo, sei lá, matemática, jogos, informática. E ele vive só isso. E socialmente ele vai falar disso, mesmo com pessoas que não tem nada a ver falar desse assunto, debater esse assunto. Então, é uma criança assim meio estranha, uma criança inteligente, que aprende, mas ela se fixa demais num conteúdo e socialmente ela não se relaciona bem. Ela é meio sem insight, ela não entende a ironia, não entende a brincadeira, não entende a afetividade que os outros demonstram com ele, tem dificuldade de ficar brava quando ela é chamada a atenção, ela não compreende que a outra pessoa está daquela forma porque ele a desagradou, tem uma dificuldade da reciprocidade emocional, mas não tem prejuízo na comunicação. Ele tanto afere bem o que recebe, verbal e não verbalmente, quanto ele emite o que ele está pensando, ele tem capacidade de falar, de se comunicar.
mas socialmente ele é mais prejudicado. Então seria assim um autismo menos grave, né? Isso tudo foi juntado no diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. E junto com isso, houve muita propaganda, muito conhecimento, muita divulgação. Todo o diagnóstico que fica mais conhecido tende aos profissionais lembrarem mais e a fazer mais diagnósticos também. Aumentaria os diagnósticos de TEA. Muitos desses Asperger não eram enxergados, não eram vistos, né, se conhecendo mais sobre o TEA. Mas crianças e jovens portadores de TEA vão ser diagnosticados, vão ser descobertos, né? E também tem outros fatores, né? Como o TEA é uma doença mais democrática do que o retardo mental, porque, por exemplo, como má assistência de parto e deficiência nutricional são causas de deficiência intelectual, muitas vezes isso acontece mais em classes mais pobres, onde eles têm dificuldade de ter uma assistência de parto melhor, têm dificuldade de ter uma alimentação melhor. Já o TEA acontece também em famílias ricas, inclusive em famílias de artistas, de famosos. Isso mobilizou mais a opinião pública e fez o legislador fazer mais leis que beneficiem o TEA, que tragam ajuda para essas famílias que têm esse sofrimento de ter uma criança portadora de TEA, para cuidar em casa, que vai dar mais trabalho. Então o legislador fez leis que foram muito impertinentes, não foram boas. Quando aponta um diagnóstico lá na lei, acaba tendendo as pessoas quererem que se coloque esse diagnóstico no laudo para conseguirem obter aquele serviço. Então existe benefício de matrícula no contraturno, aí a família consegue ter essa criança na escola de manhã e de tarde, enquanto as outras não. A escola recebe 2 matrículas por isso, então a remuneração que vem do ente estadual, do ente federal para aquela escola municipal, acaba sendo maior a remuneração para aquela escola municipal. O direito de ter professor auxiliar, então a diretora da escola, tendo uma criança com TEA, ela vai poder indicar para a Secretaria de Saúde que se contrate um professor extra, daí de repente ele pode indicar aquela colega dela que não passou no concurso, que está desempregada, vai arrumar uma vaga para acompanhar, para assistir essa criança como professor auxiliar em sala ali. Tem direito a vaga especial, direito à compra de carro com desconto de IPI. Algumas prefeituras, no seu estatuto, o servidor que tiver filho com TEA tem direito a cumprir um expediente menor para poder tomar conta dessa criança. Então, assim, são muitos benefícios. Então, com tanto em jogo, levou que muitas famílias peçam para o profissional de saúde: doutor, está em dúvida, estão fazendo diagnóstico, mas tratar o TEA quanto mais cedo melhor. Doutor, por favor, bota aqui no papel que o diagnóstico é TEA aqui no laudo, que assim eu consigo professor auxiliar, assim eu consigo matrícula no contraturno, assim eu consigo que o convênio autorize todas as sessões diárias lá de psicólogo, de TO, de fonoaudióloga, de psicopedagoga. E assim vai. Dessa forma, nós temos atualmente, tem um grande autor chamado Alain Frances, que participou de todas as edições, um psiquiatra americano que participou de todas as edições do Manual Diagnóstico do DSM, né? E ele fala que cerca de metade das crianças que foram diagnosticadas com TEA, ou melhor, que foram taxadas de TEA na infância, estão vencendo, entre aspas, o autismo. Então, alguém que foi tratado e hoje não tem mais sinais de autismo, se comunica bem, aprende bem, se relaciona socialmente muito bem e não tem um padrão restrito de tendência, ou seja, ela não é fixada só num assunto, só num tema, só numa coisa, ela não preenche mais o diagnóstico de TEA. Então, se ela não preenche mais o diagnóstico de TEA, ela não tinha TEA, porque o TEA é descrito para descrever um quadro estável, um quadro permanente, que tende a permanecer. Você trata porque você melhora certos aspectos, você capacita melhor aquela criança, aquele jovem, mas você não consegue tirar todos os sintomas. Se todos os sintomas forem embora, o profissional estava enganado no diagnóstico, ou aquela criança estava com o comportamento alterado porque ela estava vivenciando algum conflito familiar, algum problema comportamental, social em casa, ou ela estava doente, ou ela estava inflamada, ou ela estava com uma carência de vitamina muito grande, carência de ferro, carência de B12, ou ela estava super inflamada por uma alimentação industrial, carregada de açúcares, trigos e laticínios,
que fazem inflamação intestinal e, consequentemente, acabam em neuroinflamação, e isso causa distúrbios comportamentais da criança. Aliás, para tratar as crianças com distúrbios comportamentais, a intervenção melhor que tem é a nutricional. E aí eu divaguei por toda a psiquiatria da infância e não falei ainda o que eu queria falar, mas que vamos fazer aqui. O que eu tenho notado é que muitas escolas têm encaminhado essas crianças com distúrbios comportamentais, emocionais e dificuldade de aprendizado, têm forçado, têm indicado que levem ao neurologista, mesmo às vezes depois de acertadamente a família ter trazido até a psiquiatria e psicologia. Ora, por que se encaminha para a neurologia? Porque no imaginário das pessoas a doença é nervosa, vai no neurologista. Porém, eu preciso explicar aqui que o neurologista é uma especialidade que cuida das doenças do cérebro, mais no sentido físico. E é lógico que às vezes a gente tem uma doença do cérebro e acaba fazendo alguma alteração mental, comportamental. Mas essencialmente é o médico que trata de epilepsia, que é aquela anormalidade elétrica que causa descargas anormais e determina convulsões, né, com perda ou sem perda da consciência na pessoa. É o médico que cuida do AVC, do acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico. Quando é hemorrágico, muitas vezes é o neurocirurgião, o que é diferente de ser neurologista. Boa parte dos neurologistas que a gente tem em torno da gente, eles são primariamente neurocirurgiões, mas eles podem também fazer a prova e adquirir o título de neurologistas também. Mas entendam, admitam, o médico que está no traquejo de operar o cérebro dos outros com tumor, de operar o cérebro das pessoas com sangramento de um AVC hemorrágico, ele está muito mais voltado para isso. Diante de uma criança que está tendo problemas comportamentais na infância, muitas vezes soa para a gente, enquanto médico, como um caso pequeno, sem muita importância. A gente está mais entre eu ter que operar alguém hoje, agora, tenho que terminar o consultório para ir lá para o hospital e operar um caso que está com sangramento na cabeça, que se eu não operar hoje vai morrer, o meu foco é lá. Não vai ser pensar o que acontece com essa criança, que ela não está aprendendo bem, qual seria o diagnóstico. Mas as pessoas encaminham para a neurologia. E aí sabe o que acontece? Como a neurologia não é um capítulo da neurologia, esses transtornos da infância e sim da psiquiatria, ele não está tão habituado nesse traquejo. Geralmente o neurologista vai precisar de mais ajuda para enxergar esse diagnóstico. Então, o que eu tenho notado? Isso é fato que eu tenho visto no consultório, não estou falando nem que está errado, nem que está certo. Mas o que eu tenho observado é que essas crianças vão ao neurologista e o neurologista tem meio que uma obrigação de descartar ou encontrar as doenças neurológicas. Então a mãe vai sair com um pedido de imagem cerebral, de tomografia ou ressonância. Se a criança for pequena, vai ter que ser sob anestesia geral, mais um procedimento, mais um pedido de laboratório, um pedido de eletroencefalograma, que é um exame que tenta achar algum indício de que exista ou não epilepsia. E mais uma testagem neuropsicológica, com a psicóloga. E aí vai de 3 a 5 mil reais essa testagem com a psicóloga, vai lá R$2.000 entre tomografia e ressonância e mais o eletroencefalograma. E aí, no laudo do neuropsicólogo, o neuropsicólogo vai apontar como que ele viu a inteligência dessa criança, então acha ou descarta retardo mental, falou se essa criança tem dificuldade de comunicação, de atenção, e vai apontar para o neurologista que tem sinais para déficit de atenção, que tem sinais que sugestivo para TEA, conforme o que o psicólogo disser, que é alguém que está mais habituado ao traquejo dos problemas comportamentais e emocionais, o neurologista vai assinar embaixo. Se falou que tinha sinais de desatenção, ele vai diagnosticar TDAH. Se falou que tinha sinais para TEA, ele vai diagnosticar TEA e vai receitar aquela medicação que o livro traz indicando para melhorar aquele tipo de comportamento que a criança tem, e vai mandar fazer psicoterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoaudiologia, se tiver dificuldade com a fala, né, com a linguagem. E atestando assim, a escola consegue contratar outro professor, a escola consegue botar a criança no contraturno, a mãe consegue os benefícios fiscais que existem na lei. No entanto,
A maior parte dessas crianças que estão sendo diagnosticadas com TEA, na verdade, são portadoras de deficiência intelectual e portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que se fossem olhados com esses olhos seriam melhores tratados e teriam melhores resultados. Mas não, me parece, eu suspeito, que exista uma espécie de acordo entre as pessoas de educação e sistema de saúde, neurologia e clínicas paramédicas, né, de apontarem mais para a TEA, para os diagnósticos, porque isso gera mais aderência ao tratamento e mais rendimento financeiro para as clínicas. Por quê? Porque no diagnóstico de TDAH, cerca de 50% das pessoas não acreditam que exista esse diagnóstico. As pessoas leigas, cerca de 50%, traduzem o TDAH só por criança mal educada. Deficiência intelectual é um diagnóstico muito duro, porque todo mundo sabe que não muda. Você vai tratar essa criança para condicionar ela a um convívio melhor em família, mas essa criança sempre vai ser muito pouco produtiva e geralmente vai ser dependente de supervisão, pelo menos, dos adultos da família, quando não for ser dependente para a vida toda, financeiramente inclusive. E gera muita revolta. Geralmente a gente perde o cliente quando a gente conversa com a família, porque eu digo, eu sei que a gente tem filho para ser melhor que a gente, agora eu tenho que falar para vocês que infelizmente o teu filho tem deficiência intelectual, ele é limitado, vai ser limitado e vocês vão sempre ter que tomar conta e supervisionar ele. Isso é muito duro, muitas famílias não aceitam e vão embora, vão procurar outro profissional. E geralmente vão aceitar aquele que fala que é TEA, e o TEA existe essa promessa de que, sendo muito bem tratado e precocemente tratado, ele evolui quase normal, o que não é verdade. Todos os casos que evoluíram para a normalidade, as pessoas chegaram a um rendimento compatível ao homem médio, sem defeito de comunicação, sem prejuízo da interação social e sem o padrão restrito de interesse, repito, não era um TEA, foi equívoco diagnóstico lá atrás, ou por interesse financeiro, ou porque o profissional realmente não sabia diagnosticar, não enxergou o que realmente estava em sua frente. Então tá, o que eu mais queria falar hoje era isso, era esse modus operandi que a escola tem de encaminhar para a neuro, que na neurologia muito mais facilmente sai no papel, o papel aceita tudo, né? Sai o diagnóstico de TEA, que é o diagnóstico que eu suspeito que mais interessa a escola, porque oferece à escola a possibilidade legal de contratar mais o professor, é mais alguém para dividir o trabalho, que vai ajudar os professores da escola. A diretora, às vezes, vai conseguir indicar, a Secretaria de Saúde vai conseguir contratar alguém indicado politicamente, não vai precisar ficar só com os professores concursados. Interessa às famílias, porque assim as famílias conseguem mais autorizações no convênio, conseguem os benefícios fiscais pertinentes àquele diagnóstico. Lembrando que, quando for deficiência intelectual, as previsões legais têm os mesmos benefícios fiscais. Interessa também, eu suspeito também que interessa aos profissionais, que ao falar que é TEA, as famílias aderem melhor ao tratamento, consequentemente rende mais em terapia, o convênio vai ter que autorizar mais terapia, aquela clínica que tem lá o seu neurologista, o seu pediatra, a psicóloga, a TO, etc., vão aferir várias rendas em cima do convênio ou daquela família com essas terapias. E ao dizer também para uma família que é TEA, parece que existe um consenso, o senso comum é de que as famílias sentem assim, eu não vou conseguir conduzir essa criança sozinha, eu não vou conseguir educá-la, eu vou precisar de ajuda. Automaticamente a família vai fazer de tudo para manter essa criança na escola, manhã e tarde. Quando não estiver na escola, vai estar ou na TO, ou na fono, ou na psico, ou na pedagoga. E assim acaba, de certa forma, aliviando o trabalho familiar, mas a gente tem que se questionar. Eu estou só questionando, estou só perguntando, não estou afirmando. Será que não está acontecendo uma transferência? Será que não está acontecendo uma transferência da educação familiar? Está transferindo a educação dessa criança, quando o caso que não é TEA, né, que é o diagnóstico equivocado,
não se está transferindo a educação dessa criança aos profissionais, e os profissionais estão aí precisando trabalhar, precisando oferir renda, e se as famílias estiverem com essa pretensão, vai juntar fome com a vontade de comer. Mas é claro, felizmente, muitas vezes o diagnóstico está acertado, tem que tratar, ou infelizmente o diagnóstico está acertado, né? O melhor é a gente não ter diagnóstico nenhum, a gente não encaixar para nenhum diagnóstico, e a gente estudar, aprender, se desenvolver e vir a produzir. E aí existe outros impasses. Então, é impressionante. Eu atendi recentemente um menino, mediquei, infelizmente ele não foi bem com a medicação para TDAH, ficou mais agitado, ficou agressivo, a gente suspendeu, mas nesse interim passou pela avaliação do psicólogo institucional da escola, que avaliou, e mesmo diante do laudo da gente, eu escrevo nos laudos que não há indícios para TEA, está descartado TEA. Por que eu faço isso? Porque eu já aprendi que geralmente qualquer alteração comportamentais, os profissionais têm empurrado para a vala comum do TEA. E esse psicólogo diagnosticou TEA de grau 1, o tal grau leve, né? Questionou o laudo da gente e falou para a família levar num neurologista infantil. Ainda falou errado, falou neurologista infantil. O sujeito infantil não tem tempo de ser neurologista, porque até os 12 anos não dá tempo de se formar médico e se especializar em neurologia. O nome é neurologista da infância e adolescência. Assim como é psiquiatria da infância e adolescência, não é psiquiatra infantil. Mas, pasme, o que reina no mundo é a incompetência. Até no grupo de psiquiatras do WhatsApp, eu vejo colegas pedindo: alguém me indica um psiquiatra infantil lá em São Paulo, alguém me indica uma psicóloga infantil lá na capital. Meu Deus do céu. E essas doenças são todas do capítulo da psiquiatria, e as pessoas teimam em encaminhar na neurologia, até por aquele modus operandi suspeitado, que encaminhando a neurologia acaba encaminhando de volta para a psicologia, e assim vai render o teste neuropsicológico para a psicologia. E se vai no psiquiatra, o psiquiatra é capaz de fazer o diagnóstico e de tratar essa criança. Se a criança melhora, acaba acontecendo menos retornos à psicologia, menos rendimento para a psicologia. Mas não é o psiquiatra que tira o paciente do psicólogo. A gente sempre indica que se faça a psicoterapia, que é sempre benéfica, adjuvante ao tratamento médico, ao tratamento medicamentoso e comportamental. Se o paciente resolve, se o paciente melhora, as pessoas não sentem mais a necessidade de buscar a terapia. É uma coisa natural isso, e a gente está aí para resolver os casos e as pessoas decolarem e irem embora, não para virarem cliente para a vida toda. A menos que tenha infelicidade de ter uma doença crônica que vai precisar cuidar, ou a pessoa tem alguma condição que precisa de manutenção, por exemplo, obesidade. Não existe a chance de alguém obeso achar que vai tratar 6 meses, 1 ano a obesidade, resolver o peso, não vai precisar mais daquele médico que conduziu isso. Vai precisar de manutenção, sim, senão paulatinamente, mês a mês, ano a ano, ele vai ganhar todo o peso de volta, se não tiver supervisão e for fazendo estratégias repetidas vezes para voltar o peso quando tem um pouquinho de ganho. Mas é isso. Então, é marcante para mim essa tendência a encaminhar na neurologia, mas lembrem, as doenças comportamentais da infância estão descritas no capítulo da psiquiatria, e isso foi a Organização Mundial de Saúde que organizou assim, isso foi a ciência médica como um todo que organizou assim. E lembrar que a figura do neuropediatra ou do neurologista da infância é o mesmo neurologista que se especializou mais em criança por causa das doses, que em criança é tudo menor, a epilepsia tem que ser tratada de uma maneira um pouco diferente, há questões das doses. Existem algumas doenças mais particulares da infância que cursam com problemas comportamentais, mas são doenças neurológicas, como a síndrome de Rett nas meninas, que a menina adquire capacidade, depois vai regredindo e tem lesão cerebral, tem microcefalia, tem epilepsia associada, né? O transtorno desintegrativo da infância, que geralmente a criança evolui bem até os 3 anos e depois começa a perder capacidades, essas são doenças neurológicas com alterações psiquiátricas. Eventualmente os 2 médicos cuidam também. Mas o transtorno do espectro autista não, a criança geralmente não desenvolve nada. É notório que ela, desde o nascimento, as pessoas notam mais a partir de 1 ano,
que é quando esperam que a criança aprenda a fazer melhores contatos, aprenda a falar, e vê que essa criança não faz contato, não fala, e aí as pessoas já notam mais cedo, que o defeito já está desde que nasceu, geralmente. O problema está ali desde que nasceu. Tem gente que não quer que seja doença, não seja problema, mas eu sei que é um fato que está aí, acontece, as pessoas têm dificuldade com isso, e é tratado porque traz dificuldade, traz algum sofrimento, então tem que ser cuidado. Embora queira ou não queira que seja doença, não vamos entrar nesse mérito, as pessoas merecem ser cuidadas, ser tratadas. Então espero que vocês tenham entendido esse modus operandi que visa mais, talvez eu suspeite mais obtenção de renda por profissionais ou extração de renda das famílias e dos convênios, do que resolução real dos problemas das pessoas. Eu vou encerrar, ficou extenso demais, já estamos com quase 40 minutos. Muito obrigado. Se você achou isso importante, faça seus comentários aqui na área pertinente para a gente ter um debate saudável sobre isso. Curte o vídeo, encaminha no aviãozinho para quem você possa ajudar com esse conhecimento, com esse tema. Muito obrigado. Segue a gente lá no perfil e se inscreve na minha lista de contatos lá no link da bio, que eu sempre envio materiais, não só falando de patologias, de doenças, mas eu falo muito de como você pode aprender a usar os serviços de saúde em teu benefício, benefício da tua saúde, sem cair nas pegadinhas e só oferecer renda em honorários para profissionais que não resolvam de verdade os problemas que você precisa resolver. Muito obrigado.